Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula em que vamos resolver uma questão do Enem de 2019. Dessa vez a questão 161, caderno amarelo, segunda aplicação. Ok? Então vamos lá. Em um município foi realizado um levantamento relativo ao número de médicos, obtendo-se os dados. Então estão aí os dados na tabela. Tendo em vista a crescente demanda por atendimento médico na rede de saúde pública, pretende-se promover a expansão, a longo prazo, do número de médicos desse município, seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? E aqui do lado direito as opções para você marcar. Vamos para a pergunta. Qual a previsão do número de médicos nesse município para o ano de 2040? Ok? Eu gostaria de chamar muita atenção para a seguinte informação que ele coloca. Cadê? Seguindo o comportamento de crescimento linear no período observado no quadro. Pessoal, nós temos aqui duas grandezas que estão relacionadas. O ano, né? E a quantidade de médicos. Tá? Se a questão diz que o comportamento é linear, isso quer dizer que se você fizer um gráfico relacionando essas duas grandezas, o ano e a quantidade de médicos, esse gráfico vai ser uma reta. Tá? Toda vez que o comportamento for linear, o gráfico que relaciona essas duas grandezas é uma reta. Ok? As grandezas aqui são ano e médicos. Eu vou fazer o seguinte, eu vou representar o ano por x, tá? Porque aí eu escrevo menos. Estou fazendo isso só para escrever menos. Olha só, estou chamando o ano de x. E vou chamar a quantidade de médicos de y, ok? E aí, pessoal, o fato de eu saber que o gráfico que relaciona essas duas grandezas é uma reta, isso me dá a seguinte informação. As variações dessas grandezas são diretamente proporcionais. Tá? As variações dessas grandezas são diretamente proporcionais. Pô, Cauã, eu não entendi. Calma que eu vou te explicar melhor. Tá? Olha só, deixa eu fazer uma marcação aqui na tabela. Vê só. Eu fiz essa marcação aqui, ó, relacionando o ano de 1980 com o ano de 1985. Lembrando que o ano está sendo representado por x. Me diga uma coisa. De 1980 para 1985, o x teve uma variação de quanto? Veja se você concorda comigo. A variação foi de 5 anos. Olha só. De 1980 para 1985, a variação foi de 5 anos. Onde? No x, porque eu estou representando o ano por x. E olha aqui, deixa eu fazer uma marcação aqui. Olha só. Essa variação, lembre-se que o médico, eu estou chamando a quantidade de médicos de y. Então, essa variação de y aqui foi de quanto? Bom, para você saber essa variação de 137 para 162, é só você fazer 162 menos 137. Tá? O sinal importante, se alguém ainda tem dúvida em subtração, você precisa dominar a subtração. Lembrando que no canal nós temos 3 vídeos sobre subtração. Os 2 primeiros eu explico a subtração de uma maneira e no vídeo 3 eu explico de uma outra maneira, ok? Bom, mas 162 menos 37, se você fizer as contas, vai dar 25, ok? Então perceba, ó, que de 1980 para 1985, a variação do x foi de 5, e isso provocou uma variação no y de quanto? De 25. Deixa eu colocar, então, aqui, eu quero relacionar a variação de x com a variação de y. Então, olha só, coloquei aqui, ó, variação de x e variação de y. Quando a variação de x é de 5, a variação de y é de quanto? De 25. E aí vem a grande informação, né? Quando o gráfico é uma reta, a variação de x e a variação de y são diretamente proporcionais. Pô, Cal, o que isso significa? Isso significa que se a variação de x dobrar, a variação de y também dobra. Se a variação de x triplicar, a variação de y também triplica.
Se a variação de x ficar reduzida à metade, a variação de y também vai ficar reduzida à metade, tá? Então, olha só, olha o que eu vou fazer agora na tabela e depois eu vou mostrar para você que eu conseguiria chegar no mesmo resultado da variação de y sem olhar para a tabela. Tá? Então, olha só, pessoal, eu fiz essas duas marcações aqui, ó, essa aqui é a variação de x e essa aqui é a variação de y. Aqui eu estou querendo essa variação de x de 1985 para 1995. E aqui eu estou querendo a variação de y de 162 médicos para 212 médicos. Né? Aqui, essa variação aqui é fácil de calcular. Essa variação aqui foi de 10. Né? Olha só, eu tive uma variação de 10. E essa variação aqui, se você fizer as contas, se você fizer 212 menos 162, você vai descobrir 50, tá? Então, a variação de x aqui de 10 provocou uma variação de y de 50. Detalhe, eu não precisava ter feito essa conta 212 menos 162. Olha só, eu podia ter usado o fato de que essas grandezas são diretamente proporcionais, isto é, desculpa, as grandezas não, as variações dessas grandezas são diretamente proporcionais. Então, olha só, se eu boto 10 aqui, 10 não é o dobro de 5, então perceba que a variação de x daqui para cá ela dobrou. Sabe o que tem que acontecer com a variação de y? Tem que dobrar também, porque se uma variação dobra, a outra variação também tem que dobrar. Então, se essa daqui dobrou, essa daqui também tem que dobrar. De 25 ela tem que ir para 50. Então, veja que eu nem precisava ter feito essa conta aqui, 212 menos 162, para saber que essa variação era de 50. Vamos fazer mais uma marcação aqui, ó, de 195 para 2000, de 1995 para 2010 e de 212 médicos para 287 médicos. Olha só. Essa variação aqui foi de 15 anos, essa daqui. E essa daqui vai ser de quanto? Ó, eu vou fazer mais uma vez a conta aqui, tá? Por exemplo, para chegar nessa variação, eu posso pegar 287 menos 212, tá? Mas depois eu vou mostrar aqui que eu não precisava fazer essa conta aqui, tá? Então, olha só, aqui, variação de 15, né? E aqui, se você fizer 287 menos 212, você vai achar 75. Mas por que eu não precisava ter feito essa conta aqui para achar esse 75? Porque, olha só, a variação de x aqui não foi de 15? Repare comigo o seguinte, 15 não é o triplo de 5? Isso quer dizer que a variação de x daqui para cá triplicou. Então, o que teria que ter acontecido com a variação de y daqui para cá? Teria que triplicar também. Então, quem é o triplo de 25? É 75. Tá certo? Bom, pessoal, isso que eu fiz aqui de vermelho e isso que eu fiz de preto foi mais para convencer vocês de que isso que eu estou falando é verdade, tá? Mas eu nem precisava ter feito nessa questão. Eu podia ter feito só essa parte de azul aqui, do 5 e do 25, e já partido para a parte que me interessa, que é o seguinte. Olha a pergunta, qual a previsão do número de médicos nesse município para 2040? Veja só, eu sei quantos médicos tem em 2010. 2010 são 287 médicos. De 2010 para 2040, a variação é de quanto? É de 30 anos, né? Então, deixa eu botar aqui, ó. De 2010, que é um ano que eu conheço a quantidade, para 2040, que é o ano que eu quero, né, que para ser a minha resposta, a variação é de 30 anos. E a variação de y vai ser de quanto? Tá? Ora, compara esse 30 aqui com a variação de 5 inicial. Tá? 30 é 6 vezes 5. Opa! Se a variação de x, olhando para cá, foi multiplicada por 6 para chegar aqui, o que tem que acontecer com essa variação de y para ela chegar aqui? Ela também tem que ser multiplicada por 6. E aí, se você fizer as contas, 6 vezes 25, você vai ver que vai dar 150. Então, olha aí, 150. Caô, a resposta já é de 150? Não, porque 150 é a variação de y. É quanto, lembre-se que y é a quantidade de médicos.
Então, variação de y é quanto a quantidade de médicos vai aumentar. Aumentar a partir de quando? A partir de 2010, que era de 287. Então, qual vai ser a minha resposta? Qual vai ser a quantidade de médicos em 2040? 287, que era o que já tinha em 2010, mais a variação que vai ter de 150. Então, olha só, resposta 287, que era o que tinha em 2010, mais a variação de 150. Isso daí, se você fizer as contas, vai dar 437. Olha só. E aí, ó, eu posso vir aqui nas alternativas a letra C. Ok, pessoal? Então, toda vez que a questão diz que a relação entre as grandezas é linear, né, ele está dizendo para você que o gráfico é uma reta. Se o gráfico é uma reta, a variação de uma grandeza é diretamente proporcional à variação da outra grandeza. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.